Ela me humilhou na frente de todos por anos. Hoje, é ela quem implora por uma chance. O relógio marcava 7h45, quando atravessei pela primeira vez as portas espelhadas do edifício Corporate Tower, no coração empresarial de Campinas. Lembro do peso da pasta nova em minhas mãos e do sorriso esperançoso que carregava no rosto, um sorriso que eu ainda não sabia seria sistematicamente apagado nos anos seguintes. Era 2014, e aos 23 anos, recém-formada em administração, eu acreditava que aquela vaga de assistente administrativa seria meu primeiro degrau rumo ao sucesso. O prédio imponente, com suas 40 andares de vidro e aço, parecia conter todas as promessas do mundo. Foi naquele mesmo dia que conheci Patrícia. Ela surgiu na sala de reuniões como uma rajada de perfume caro e autoridade. Cabelos loiros, impecavelmente arrumados, salto alto ecoando no piso de mármore, e um olhar que já ali, naquele primeiro encontro, me avaliava como quem examina uma possível ameaça. "Então você é a nova assistente", disse ela, sem estender a mão, apenas me estudando por cima dos óculos de grife. "Sim, senhora. Fernanda Meirelles", respondi, tentando manter a voz firme. O sorriso dela em resposta foi tão frio quanto a brisa do ar-condicionado que soprava sobre nós. As primeiras semanas foram um teste constante. Cada relatório que eu preparava era recebido com um escrutínio excessivo. Cada sugestão que eu oferecia era cortada com um "querida, deixa quem entende cuidar disso". Mas foi durante a apresentação trimestral que percebi o verdadeiro padrão que se estabeleceria. Tinha passado 3 noites preparando uma análise detalhada sobre otimização de processos. Gráficos, projeções, comparativos, tudo meticulosamente organizado. Na reunião com a diretoria, Patrícia pegou meu trabalho e apresentou como se fosse dela. Cada slide, cada insight, cada conclusão. Quando tentei discretamente mencionar minha contribuição, ela me interrompeu com um riso artificial. A Fernanda ajudou com alguns números básicos, claro. Foi a primeira de muitas vezes que senti minha voz sendo silenciada. Na volta, para minha mesa, segurei as lágrimas enquanto organizava a papelada do dia. Foi quando notei Lucas, gerente de tecnologia, me observando do outro lado do escritório. Seu olhar transmitia uma mistura de compreensão e pesar, como se ele tivesse testemunhado algo familiar. Os meses seguintes se transformaram em uma rotina de pequenas humilhações. Patrícia tinha um talento especial para me diminuir em público, de formas sutis. "Fernanda, querida, você poderia pegar um café para nós? Os adultos precisam conversar", ela dizia em meio a reuniões importantes. Ou então, "Essa planilha está quase boa, mas obviamente precisa de um toque profissional. Em casa, à noite, eu chorava abraçada ao meu diário, onde registrava cada momento, cada frase cruel, cada projeto roubado. Não por autopiedade, mas como um lembrete do que eu não queria me tornar. Minha mãe, vendo meu sofrimento, sempre dizia: "Filha, às vezes precisamos nos curvar para depois nos erguer mais fortes." O ponto de virada veio numa sexta-feira chuvosa. Patrícia havia me convocado para sua sala como fazia quando queria, garantir que eu entendesse meu lugar. Sentada em sua cadeira de couro, ela folheava minha avaliação anual com um prazer quase perverso. "Fernanda, você precisa entender uma coisa", ela disse, tirando os óculos e me encarando. "Você nunca vai passar disso aqui. Algumas pessoas nasceram para servir café e organizar arquivos. Não há vergonha nisso." Seu sorriso era doce, mas suas palavras eram veneno puro. Naquela noite, enquanto dirigia para casa sob a chuva forte, algo mudou dentro de mim. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de tristeza, mas de determinação. Patrícia estava certa em uma coisa. Eu não passaria daquilo ali. Eu iria muito além. Parei no sinal vermelho e observei as gotas de chuva escorrendo pelo para-brisa, cada uma deixando seu rastro como as cicatrizes que começavam a se formar em minha alma. Peguei meu celular e fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Me inscrevi em um curso noturno de gestão empresarial.
Aquela noite marcou o fim da Fernanda que se deixava diminuir e o início de algo novo. Patrícia não sabia, mas cada humilhação sua estava se transformando em combustível para minha metamorfose. Como dizia minha avó, quando te jogarem ao chão, use o impulso para saltar mais alto. E foi exatamente isso que eu faria. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, o sol começava a brilhar. As noites se tornaram minhas aliadas. Enquanto o dia pertencia a Patrícia e suas tentativas constantes de me diminuir, as horas, após o expediente, eram todas minhas. A faculdade de gestão empresarial se tornou meu refúgio, um lugar onde minha voz não apenas era ouvida, mas valorizada. O campus da universidade, localizado no distrito de Barão Geraldo, era como um mundo paralelo. Ali, longe dos olhares depreciativos e comentários ácidos, eu podia ser quem realmente era. Nas aulas de estratégia empresarial, minhas ideias eram debatidas com respeito. Nos trabalhos em grupo, minha experiência prática, mesmo que dolorosa, agregava valor às discussões. Foi numa dessas noites de estudo que conheci Mariana, professora de liderança e inovação. Ela tinha algo que me lembrava Patrícia. A mesma postura elegante, a mesma capacidade de comandar uma sala, mas com uma diferença fundamental. Seu poder vinha da capacidade de elevar os outros, não de diminuí-los. Fernanda, você tem um olhar analítico impressionante, disse Mariana, após eu apresentar um case sobre transformação digital. Mas percebo que você se desculpa antes de cada colocação, como se pedisse permissão para ser brilhante. Aquelas palavras tocaram. Fundo, era verdade. Mesmo ali, longe do escritório, os fantasmas das humilhações me perseguiam. Percebi que Patrícia havia conseguido plantar suas sementes de insegurança em terreno fértil, mas eu poderia escolher o que fazer brotar dali. No trabalho, as coisas começaram a mudar sutilmente. Lucas, o gerente de TI que havia presenciado tantas das minhas humilhações, começou a me procurar para projetos específicos. Ele tinha um jeito tranquilo de validar minhas ideias, sempre me incluindo em conversas importantes quando Patrícia não estava por perto. Sabe, Fernanda, disse ele um dia, enquanto tomávamos café na copa. Às vezes as pessoas que mais tentam nos diminuir são as que mais temem nosso crescimento. Lucas se tornou mais que um aliado. Ele era uma prova viva de que existia uma forma diferente de liderar. Enquanto Patrícia governava pelo medo, ele construía pontes. Enquanto ela sufocava talentos, ele os nutria. As mudanças começaram a aparecer em pequenos detalhes. Minha postura mais ereta ao entrar em reuniões. O tom mais firme ao defender uma ideia. A capacidade de manter o olhar fixo quando Patrícia tentava me intimidar. Eram micro-revoluções diárias que, aos poucos, redesenhavam os contornos da minha identidade profissional. Numa tarde particularmente tensa, Patrícia tentou seu truque habitual durante uma apresentação para clientes. Isso foi só uma ideia básica da Fernanda. Deixa eu mostrar a verdadeira solução, ela começou. Mas pela primeira vez, eu não recuei. Na verdade, interrompi com uma calma que não sabia possuir. Posso explicar em detalhes a metodologia que desenvolvi. E expliquei. Os clientes ficaram impressionados. Patrícia, lívida de raiva, manteve um sorriso congelado no rosto. Naquela noite, sozinha em meu apartamento no bairro Cambuí, olhei para a pequena suculenta que mantinha na varanda. Tinha ganho a planta de presente de minha mãe quando comecei no emprego, e agora ela estava mais forte e maior que nunca. Como eu, ela havia crescido em solo árido. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa. Cada aula na faculdade, cada projeto com Lucas, cada pequena vitória no trabalho, era um tijolo na construção da nova Fernanda. Patrícia continuava suas tentativas de sabotagem, mas agora suas palavras pareciam bater em uma armadura invisível. Você anda muito confiante ultimamente, ela comentou um dia com seu sorriso artificial. Só espero que não se decepcione quando perceber que algumas portas nunca se abrirão para você. Mal sabia ela que eu não estava esperando portas. Se abrirem, estava construindo minhas próprias passagens. A cada noite de estudo, a cada certificação conquistada,
A cada conexão profissional estabelecida, eu pavimentava meu próprio caminho. O momento decisivo veio quando a matriz internacional anunciou uma reestruturação focada em inovação digital. Vi o pânico nos olhos de Patrícia durante o anúncio. Ela pertencia à velha guarda, à era dos processos engessados e hierarquias inflexíveis. E pela primeira vez, percebi que o tempo estava ao meu lado. As mudanças assustam quem está acostumado a controlar tudo, comentou Lucas, enquanto analisávamos os novos direcionamentos da empresa. Seu olhar tinha um brilho de quem sabia que algo grande estava por vir. E estava mesmo. A semente que havia sido plantada em noites de estudo e regada com lágrimas de determinação estava prestes a florescer. O universo corporativo que Patrícia tanto se esforçava para controlar estava mudando, e eu estava preparada para essa mudança. Como minha pequena suculenta na varanda, eu havia aprendido a transformar a diversidade em força. Cada humilhação tinha se tornado adubo para meu crescimento. Cada não tinha se transformado em motivação para um sim maior. A grande virada estava chegando, e dessa vez, nem mesmo Patrícia poderia impedir. A notícia chegou numa terça-feira comum, daquelas em que o café da copa já estava frio às 10 da manhã. Um e-mail da matriz internacional convocava todos para uma reunião extraordinária. O burburinho se espalhou pelos corredores do escritório como fogo em palha seca. Sentada em minha mesa, observei Patrícia atravessar o corredor com seus saltos marcando o ritmo da ansiedade. Ela tentava manter a pose de sempre, mas seus olhos inquietos atraíam. Algo grande estava para acontecer, e pela primeira vez em anos ela não tinha controle sobre a situação. A sala de reuniões do 38º andar estava lotada. O CEO global apareceu via videoconferência, sua imagem projetada na parede transmitindo a seriedade do momento. O mercado mudou, ele começou, e precisamos mudar com ele. As palavras seguintes caíram como bombas. Reestruturação completa. Nova diretoria de inovação digital, mudança de paradigmas. Vi Patrícia se mexer desconfortavelmente em sua cadeira quando ele mencionou liderança horizontal e cultura colaborativa. Então veio o momento que mudaria tudo. Para liderar essa transformação, precisamos de pessoas que entendam tanto de processos quanto de inovação. Alguém que tenha vivido nos dois mundos e possa fazer a ponte. Lucas, sentado ao meu lado, sorriu discretamente. Ele sabia, como eu também já suspeitava, o que estava por vir. Após uma análise detalhada de perfis e competências, gostaríamos de convidar Fernanda Meirelles para assumir a diretoria de transformação digital. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o som da minha própria respiração, o tic-tac do relógio na parede, o suave zunido do ar-condicionado. E então, como uma onda, vieram os aplausos. Genuínos, calorosos, vindos de colegas que, como eu, haviam sido silenciados por tanto tempo. Patrícia permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de incredulidade. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Medo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Minha nova sala, ironia, do destino, ficava exatamente onde antes era a de Patrícia. A mudança de poder não poderia ser mais simbólica. Ela foi realocada para uma posição subordinada à minha, um golpe que seu ego teria dificuldade em absorver. Numa manhã particularmente agitada, encontrei sobre minha mesa um pequeno vaso com um cacto. O cartão dizia apenas: algumas plantas crescem melhor no deserto. Parabéns, Lucas. Sorri, entendendo a mensagem implícita. Como aquele cacto, eu havia não apenas sobrevivido em um ambiente hostil, mas encontrado força para florescer. A transformação não foi apenas profissional. Me peguei caminhando de forma diferente pelos corredores, falando com mais firmeza nas reuniões, olhando nos olhos das pessoas sem hesitação. Não era arrogância, era a certeza tranquila de quem finalmente ocupava seu lugar de direito. Patrícia, por outro lado, definhava. Suas tentativas de manter a antiga postura de autoridade soavam vazias agora. Nas reuniões de equipe, ela se sentava calada, rabiscando em seu caderno, evitando meu olhar.
a rainha destronada tentando entender como seu reino havia desmoronado. Uma tarde, após uma reunião particularmente tensa, onde tive que corrigir vários erros em seu trabalho, ela ficou para trás, esperou todos saírem e, com uma voz que tentava, mas não conseguia esconder o tremor, pediu para conversar. Fernanda, ela começou, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Acho que precisamos... Ela pausou, como se as palavras custassem a sair. Precisamos acertar as coisas. Olhei para ela e vi algo diferente. Não era mais a mulher poderosa que tinha me atormentado por anos. Era apenas alguém que, como tantos outros, tinha medo de perder seu lugar no mundo. Claro, Patrícia, respondi, mantendo minha voz neutra. Podemos conversar amanhã, com calma. Tenho uma ideia de como podemos trabalhar juntas de forma mais construtiva. Ela assentiu, claramente surpresa com minha resposta. Talvez esperasse vingança, talvez esperasse humilhação. Mas eu não seria como ela. Não repetiria o ciclo de crueldade que tinha me machucado tanto. Naquela noite, dirigindo para casa pela Avenida Norte-Sul, com as luzes da cidade cintilando ao meu redor, percebi que estava vivendo o momento mais doce da vingança. O sucesso. Não precisava diminuir Patrícia. Minha ascensão já dizia tudo o que precisava ser dito. O capítulo da submissão havia terminado. Agora era a hora de escrever uma nova história. Não mais como vítima, mas como protagonista. E, surpreendentemente, havia espaço nessa história, até mesmo para a redenção. A manhã em que Patrícia entrou em minha sala para nossa conversa prometida ficará para sempre gravada em minha memória. Ela vestia um terninho azul marinho, seu uniforme de batalha. Mas seus ombros estavam diferentes, como se carregassem um peso invisível. Você pode sentar, Patrícia, disse, indicando a cadeira à minha frente. A mesma cadeira onde eu tinha me sentado tantas vezes para ouvir suas críticas ácidas. A ironia da situação não passou despercebida por nenhuma de nós. Fernanda, Ela começou, suas mãos inquietas ajustando a pasta sobre o colo. Eu preciso do meu emprego. Tenho uma filha na faculdade. Despesas. Sua voz falhou. Era estranho vê-la assim, vulnerável, como um leão sem juba. Deixei o silêncio pairar por alguns segundos, não por crueldade, mas para organizar meus pensamentos. Pela janela do 38º andar, Campinas se estendia até onde a vista alcançava. Quantas outras Fernandas e Patrícias existiam lá fora, presas em suas próprias batalhas de poder? Sabe, Patrícia? Comecei, girando minha cadeira para encará-la diretamente. Durante anos eu me perguntei por que você me tratava daquela forma. O que eu tinha feito para merecer tanta hostilidade? Ela baixou os olhos, suas mãos apertando a pasta com mais força. Eu vi em você o que eu era há 20 anos. Ambiciosa, cheia de ideias, querendo mudar tudo. Mas este mundo corporativo, ele pode ser cruel com mulheres assim. E sua resposta foi ser ainda mais cruel. Perguntei, não como acusação, mas como uma genuína busca por entendimento. Eu achei que estava te preparando para a realidade. Ela respondeu, sua voz quase um sussurro, fazendo o que fizeram comigo. Mas agora vejo que estava perpetuando um ciclo tóxico. Levantei-me e caminhei até a janela. O sol da manhã tingia os prédios de dourado, criando sombras longas que se estendiam pela cidade. Sabe qual foi meu maior aprendizado nesses anos todos, Patrícia? Que liderança não é sobre poder, é sobre elevação. Me virei para encará-la. Você não vai perder seu emprego, mas as coisas precisam mudar, completamente. O alívio em seu rosto foi instantâneo, mas logo deu lugar à confusão. O que você quer dizer? Quero que você lidere nossa nova iniciativa de mentoria. Use sua experiência para ajudar, não para diminuir. Transforme suas cicatrizes em lições, não em armas. As semanas seguintes foram um exercício de paciência.
e transformação. Patrícia, inicialmente resistente, começou a se abrir. Em nossas reuniões semanais, vi lampejos da profissional brilhante que ela deveria ter sido, antes que o medo e a amargura a transformassem. Lucas, observando nossa dinâmica mudada, comentou durante um almoço: "Você está reescrevendo não apenas sua história, Fernanda, mas a dela também." E era verdade. Aos poucos, vi Patrícia começar a trabalhar com as jovens analistas de forma diferente. Ainda exigente, ainda profissional, mas sem a crueldade que antes a caracterizava. Era como se, ao ser tratada com dignidade, ela reaprendesse a tratar os outros da mesma forma. Um dia, encontrei sobre minha mesa um cartão. Dentro, com a caligrafia elegante de Patrícia, estava escrito: "Obrigada por não fazer comigo o que eu fiz com você. Você me ensinou que é possível ser forte sem ser cruel." Aquele cartão significava mais que um pedido de desculpas. Era o fechamento de um ciclo. As cicatrizes ainda estavam lá, em nós duas, mas agora serviam como lembrete do que não queríamos ser, do que não queríamos perpetuar. Naquela tarde, durante uma reunião de diretoria, apresentei nossa nova estrutura de mentoria. Patrícia estava ao meu lado, não mais como adversária, mas como parceira. Quando ela tomou a palavra para explicar o programa, sua voz tinha uma nova qualidade. Não mais o tom cortante de antes, mas algo mais profundo, mais autêntico. Observando-a falar, pensei em como a vida às vezes nos surpreende. Ali estava a mulher que tinha tentado me quebrar, agora ajudando a construir algo novo. A transformação nem sempre vem como esperamos, mas quando vem, pode ser extraordinária. A verdadeira liderança, aprendi, não está em vencer batalhas, mas em transformar adversários em aliados, dor em propósito, medo em crescimento. As cicatrizes que carregamos não precisam nos endurecer. Podem nos ensinar a ser mais fortes e, ao mesmo tempo, mais gentis. E assim, naquele escritório no alto de Campinas, duas mulheres marcadas pela mesma história começaram a escrever um novo capítulo. Não mais uma história de opressão e resistência, mas de transformação e redenção. Hoje, 5 anos depois daquela conversa decisiva em minha sala, olho para trás e vejo como cada momento de dor e superação teceu a trama que me trouxe até aqui. O Corporate Tower continua imponente contra o céu de Campinas, mas suas sombras já não me assustam mais. Nesta manhã, enquanto subia pelo elevador panorâmico, refleti sobre como as coisas mudaram. A empresa se transformou, assim como nós. O programa de mentoria que começamos com Patrícia se tornou referência no mercado. Dezenas de jovens profissionais, principalmente mulheres, encontraram aqui não apenas oportunidades, mas um ambiente onde podiam crescer sem medo. Patrícia ainda trabalha comigo, mas é uma pessoa diferente agora. Seu escritório, antes um lugar de intimidação, tornou-se um espaço de aconselhamento e crescimento. Volta e meia, encontro jovens analistas saindo de lá, não com lágrimas nos olhos, como eu costumava sair, mas com sorrisos de determinação e olhares de esperança. "Sabe, Fernanda," ela me disse recentemente durante um café, "às vezes me pergunto quem eu seria se alguém tivesse feito por mim o que você fez. Se ao invés de me endurecerem, tivessem me mostrado que existe força na gentileza." Lucas, que agora dirige nossa área de inovação, costuma dizer que nossa história deveria virar case de estudo. Vocês duas provaram que é possível quebrar ciclos tóxicos sem criar novos, ele comentou em nossa última reunião de diretoria. A suculenta que ganhei de minha mãe no início dessa jornada ainda está em minha varanda, agora maior e mais forte que nunca. Como eu, ela aprendeu a prosperar em condições adversas. Às vezes, quando o sol da tarde bate em suas folhas, vejo refletido ali todo o caminho que percorri. Ontem, durante uma palestra para novos funcionários, uma jovem me perguntou qual foi o momento mais difícil da minha carreira. Sorri, pensando em todas as lágrimas engolidas, todos os projetos roubados, todas as humilhações silenciosas. "O mais difícil", respondi,
Não foi suportar a crueldade. Foi escolher não devolvê-la quando tive a chance. As cicatrizes que carrego não são mais marcas de vergonha ou dor. São mapas que me guiaram até aqui. Lembretes de que nossa história não é definida pelo que fazem conosco, mas pelo que escolhemos fazer com isso. Agora, aos 38 anos, entendo que minha verdadeira vitória não foi a promoção, o poder ou mesmo a validação profissional. Foi ter quebrado um ciclo de toxicidade sem me tornar tóxica no processo. Foi ter transformado dor em propósito, medo em força, cicatrizes em sabedoria. Na semana passada, inauguramos nosso novo programa de liderança feminina. Patrícia estava ao meu lado no palco, e quando nossos olhares se cruzaram, vi neles o mesmo entendimento. Às vezes, precisamos passar pelo fogo para nos tornar ouro. Minha história não é única. Em cada andar deste prédio, em cada escritório desta cidade, existem outras Fernandas e Patrícias, presas em suas próprias batalhas de poder e reconhecimento. Para elas, deixo a mensagem que demorei tanto para aprender. Sua voz importa. Seu valor não depende da validação de ninguém. E suas cicatrizes, por mais profundas que sejam, podem se tornar sua maior força. Quando saio do escritório agora, no fim do dia, e vejo o sol se pondo sobre Campinas, sinto uma paz que antes me parecia impossível. Não carrego mais o peso do ressentimento ou o fardo da vingança. Carrego apenas a certeza de que, às vezes, nossas maiores feridas se transformam em nossas maiores dádivas. E assim, sigo em frente. Não mais como vítima ou vingadora, mas como uma mulher que aprendeu que verdadeira força não está em derrotar os outros, mas em elevá-los conosco, porque no final, nossas cicatrizes não nos definem. Elas apenas provam que somos mais fortes do que pensávamos ser. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.